Enquanto alguns importadores continuam perdendo dinheiro sem perceber, outras estão aumentando a margem de lucro usando uma única estratégia. E o curioso é que essa estratégia não tem nada a ver com vender mais ou aumentar o preço dos produtos. Ela está na forma como eles pagam fornecedores no exterior. Eu estou falando do USDT, o dólar digital, que milhares de empresas já estão usando para reduzir custos e ganhar eficiências nas operações internacionais. Enquanto muita gente ainda depende de bancos tradicionais, paga IOF, spread elevado e espera dias para o dinheiro chegar, esses importadores fazem pagamentos em poucos minutos e, dependendo da operação, conseguem economizar o suficiente para aumentar a margem de lucro a cada importação. E quando se trabalha com volumes altos, uma economia de 3 a 5% ou até mais pode representar dezenas ou até centenas de milhares de reais ao longo do ano. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como isso funciona e por que essa mudança está acontecendo no mercado e como empresas brasileiras já estão usando o USDT para importar pagando menos. E se você importa produtos ou pretende começar a importar, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala sobre pagamentos internacionais, dólar digital e estratégias para aumentar a lucratividade da sua empresa. Nos últimos meses eu conversei com vários empresários que importam do Paraguai, da China, dos Estados Unidos e de vários outros países, e praticamente todos tinham algo em comum. Eles passavam horas negociando desconto com o fornecedor, brigavam por 2% de desconto, tentavam reduzir o frete, negociavam prazo, mas ninguém parava para analisar o quanto de dinheiro estava sendo perdido no próprio pagamento internacional. Era como se todo mundo estivesse olhando para o preço do produto e ignorando completamente o custo de colocar esse dinheiro na conta do fornecedor. E quando fomos colocar tudo na ponta do lápis, muitos perceberam que estavam pagando milhares de reais todos os meses simplesmente porque utilizavam um método tradicional de envio internacional. Quando alguém pensa em importar, normalmente imagina que o maior custo está no fornecedor, mas não é. Existe um custo invisível que muita gente ignora, e ele normalmente aparece em 4 lugares. Primeiro, spread cambial. Muitas instituições anunciam uma cotação parecida com a do dólar comercial, só que na prática eles adicionam uma margem escondida. Aí você acha que está comprando o dólar por um preço, mas na verdade está pagando alguns centavos a mais em cada unidade. Parece pouco, só que quando você começa a movimentar centenas de milhares de dólares por ano, isso vira muito dinheiro. O segundo é o IOF. Dependendo da estrutura utilizada, existe incidência de imposto sobre determinadas operações internacionais. É mais um custo que vai reduzir a sua margem. Terceiro, tarifas bancárias. SWIFT, banco intermediário, banco correspondente, tarifa de envio, tarifa de recebimento. Às vezes você nem sabe exatamente quanto vai pagar, só descobre depois que o dinheiro chega. Quarto, o tempo. Esse talvez seja o custo mais ignorado. Existem operações internacionais que levam 2, 3, até 5 dias úteis, e dependendo do mercado em que você trabalha, isso significa atraso na produção, atraso na entrega ou até o aumento do preço dos fornecedores durante a espera. Para você ter uma ideia, imagine uma operação de importação de 100 mil dólares com um dólar cotado a 5,17. A gente está falando de uma operação de aproximadamente 517 mil reais. Se o banco aplicar um spread de 2,5% e a operação ainda tiver a incidência de IOF de 3,5%, a conta começa a ficar pesada. Só de spread são cerca de 12.925 reais e de IOF aproximadamente 18.095. Some ainda as tarifas de rede SWIFT, bancos intermediários e outras cobranças operacionais. No final, o custo chega aproximadamente em R$ 31.320 em uma única operação. Ou seja, estamos falando de um custo médio de aproximadamente uns 6% da operação, além do prazo de liquidação, que normalmente, como eu falei, varia entre 3 a 5 dias úteis. Agora imagina que sua empresa faça uma operação desse tamanho todos os meses. São mais de 31 mil por operação e em um ano isso representa aproximadamente 375 mil gastos apenas com a estrutura financeira da remessa internacional. Dinheiro que poderia estar aumentando a margem da sua empresa, sendo reinvestido no negócio ou até permitindo negociar melhores condições com fornecedores. E antes de continuar, vale um detalhe importante. Esse é apenas um exemplo utilizando taxas médias do mercado. Os valores variam conforme o banco, o tipo de operação, o relacionamento da sua empresa com a instituição financeira e diversos outros fatores. E além dos custos, existe
existe outro fator que muita gente esquece: a burocracia. Quando uma empresa faz a remessa internacional por um banco tradicional, o banco precisa registrar e classificar corretamente a finalidade daquela operação. No caso de uma importação, por exemplo, ele precisa ser registrado como pagamento de importação de bens ou mercadorias. Na prática, isso significa que o importador informa a finalidade da operação e, dependendo do caso, o banco pode solicitar documentos como invoice, contrato comercial, declaração de importação, conhecimento de embarque e outros comprovantes antes de concluir a remessa. Ou seja, além dos custos, você ainda depende de uma série de processos internos do banco e da infraestrutura financeira internacional para que o pagamento seja concluído. Mas agora vem a pergunta: se o sistema tradicional custa tudo isso, como alguns importadores conseguem fazer pagamentos praticamente em minutos? É aqui que entra o USDT. Antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara: o USDT não serve para especulação nesse caso. O objetivo aqui não é investir, é utilizar a tecnologia para movimentar dólares de forma mais eficiente. Funciona assim: sua empresa compra o USDT vale aproximadamente $1. Depois, ele é enviado para o fornecedor em poucos minutos. O fornecedor recebe sem depender do horário bancário, sem esperar compensação internacional, sem diversos intermediários, e dependendo da estrutura utilizada, você reduz custos relevantes da sua operação. Na prática, operações de maior volume feitas utilizando o USDT costumam ter um custo próximo de 1%, dependendo da estrutura utilizada, além de uma liquidação praticamente instantânea e sem depender da infraestrutura bancária internacional. Agora, imagine uma empresa que importa todos os meses. Cada operação fica um pouco mais barata, um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente. No mês parece pouca diferença, mas ao longo do ano essa economia pode representar dezenas ou centenas de milhares de reais. E existe outro benefício importante: o fornecedor recebe muito mais rápido. Isso melhora o relacionamento e, em alguns casos, melhora o poder da negociação. E alguns fornecedores até oferece melhores condições para quem paga dessa forma. Ou seja, você não ganha apenas eficiência financeira, você melhora toda a dinâmica da importação. E se você está pensando: mas será que meu fornecedor aceita o USDT? A resposta é que muitos já aceitam, principalmente fabricantes no Paraguai e na China, e além de diversos fornecedores que vendem internacionalmente. Para eles, receber o USDT já faz parte da rotina, porque o dinheiro chega em poucos minutos, funciona 24 horas por dia e ele elimina boa parte da burocracia em bancos tradicionais. Inclusive, existem fornecedores que preferem receber dessa forma justamente porque a liquidação é muito mais rápida. Existe uma frase que eu gosto muito: empresas quebram por ineficiência antes mesmo de quebrarem por falta de vendas. A maioria dos empresários acredita que aumentar lucro significa vender mais, mas muitas vezes a resposta está em reduzir desperdícios. Você pode vender exatamente o mesmo volume para os mesmos clientes, com os mesmos fornecedores, e ainda assim ganhar mais dinheiro, só mudando a infraestrutura financeira utilizada na operação. É exatamente por isso que tantas empresas começaram a utilizar o dólar digital. Não porque gostam de tecnologia, mas porque gostam de imagem. Então vamos recapitular. O USDT pode ajudar empresas importadoras porque reduz parte dos custos envolvidos na operação internacional, elimina boa parte da burocracia dos pagamentos tradicionais, permite liquidação muito mais rápida, melhora a previsibilidade financeira e, dependendo da estrutura utilizada, pode aumentar muito mais a margem da empresa ao longo do tempo. No final, não é apenas sobre pagar em dólar digital, é sobre construir uma operação mais eficiente. Se você importa produtos e ainda utiliza apenas bancos tradicionais para fazer pagamentos internacionais, vale a pena analisar quanto dinheiro está ficando pelo caminho, porque muitas vezes o problema não está no preço do fornecedor, que está na forma como você paga esse fornecedor. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que trabalha com importação. E se você quer entender como utilizar o USDT para pagar fornecedores internacionais de forma simples, segura e integrada à operação da sua empresa, o link está na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.